E aí galera, tudo certinho? Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal de vídeos. Esse é o America Uncut, os Estados Unidos como ele é de verdade, tá certo? Obrigado por você estar nos acompanhando em mais um vídeo. Se você já nos conhece, muito obrigado, seja sempre bem-vindo. Se você não nos conhece ainda, nós mostramos os Estados Unidos como ele realmente é, tá certo? Espero que você fique à vontade com a gente. Se você quiser se inscrever, fique à vontade, se inscreva e curta com a gente aí. Pessoal, hoje nós vamos falar agora nesse vídeo, exatamente agora, mais precisamente agora, então mais certinho, se é que você me entende. Desculpa aí a descontração, galera, só para quebrar um pouco o gelo. Nós vamos falar, pessoal, mais especificamente sobre brasileiros nos Estados Unidos e, para ser mais específico ainda, brasileiros na Flórida. O que a Flórida tem que atrai tantos brasileiros, tá? A Flórida, pessoal, se vocês não sabem, se vocês não estão informados, a Flórida é o estado americano que mais atrai imigrantes, tá? Estrangeiros, na verdade estrangeiros, não são imigrantes. Imigrante é alguém que vem para ficar. A Flórida é um estado que mais atrai estrangeiros, pessoas de outros países que nem sempre têm a intenção de ficar, estão apenas de passagem, de férias, enfim. A Flórida é o estado americano que mais atrai estrangeiros, tá? Muitos desses imigrantes são imigrantes e muitos desses são brasileiros, muitos. Galera, os dados, as estatísticas mostram que só no ano de 2012 vieram para a Flórida como turistas, tá? Entraram com visto de turista. Desses, os que ficarem já não está incluído nessa estatística. Mas os que entraram aqui no aeroporto ou nos portos e apresentaram visto de turista e disseram que eram turistas, desses foram 1.600.000 brasileiros. Eu vou dizer de novo. 1.600.000 brasileiros entraram só em 2012, só aqui no estado da Flórida, tá? É um número muito alto, galera, muito grande. Por que o brasileiro ama tanto a Flórida? Por que gostam tanto da Flórida? Mesmo aqueles que não entraram pela Flórida, tá? Mesmo aqueles que tinham como destino Nova York, que tinham como destino Las Vegas, ou Los Angeles, São Francisco, Boston, entendeu? Mesmo esses imigrantes que tinham esses destinos, têm como parada obrigatória em Miami. Eles têm que passar por Miami, têm que passar por Orlando, têm que conhecer a Flórida. Por quê? O que a Flórida tem? Bom, eu costumo dizer, eu particularmente costumo dizer, eu que inventei essa frase, não ouvi de ninguém, se alguém também já fala isso, eu não copiei, tá? Eu costumo dizer que a Flórida é um Brasil melhorado, é um Brasil com segurança, com infraestrutura e com dólar. Imagine um Brasil com segurança, com infraestrutura e com dólar. Essa é a Flórida, tá certo? É um estado que está em clima de verão praticamente 95% do ano. Raras exceções em meio de janeiro aí, né, que faz um friozinho assim, mas ainda assim o friozinho aqui é tranquilo. Tem gente que vem de outros estados aqui dos Estados Unidos onde tem um inverno rigoroso, eles vêm aqui em janeiro, para eles é verão. Sai de camiseta, de bermuda aí fora. Então é relativo, depende de cada pessoa. Então a Flórida no geral é um estado ensolarado, como o próprio apelido, né? O próprio apelido da Flórida é Sunshine State. Em todas as placas de carro dos Estados Unidos, de todos os estados, cada estado tem um apelido, tem uma frase assim chamativa a respeito do seu estado. O da Flórida, todas as placas de carro da Flórida vêm trazendo o nome Sunshine State, o estado ensolarado. É muito gostoso, galera. Eu conheço muitos estados americanos, muitos mesmo. 15 anos aqui já deu para mim viajar muito, conheci bastante, muitas cidades e gosto de muitos lugares. Eu gosto de muitos lugares nos Estados Unidos. Já morei em muitos lugares nos Estados Unidos.
muitos. Mas vou confessar para vocês, não há lugar melhor para se viver do que a Flórida, tá? A Flórida antigamente, quando eu morava em Nova York, por exemplo, e em Boston, a Flórida tinha fama de que era um lugar muito bom para se viver, era muito cômodo, muito gostoso o clima e tudo mais, porém o poder aquisitivo era menor, as pessoas trabalhavam na mesma profissão às vezes de muitos no restante do país e ganhavam menos, o salário era menor, porque o salário aqui é por estado, não sei se vocês sabem, mas um dado importante para vocês saberem, o salário aqui nos Estados Unidos é por estado, cada estado tem o seu salário mínimo. A Flórida, para quem está se perguntando, o salário mínimo atual, 2013, é de 2 dólares e de 7 dólares e 87 centavos. Estou quase 100% seguro que é 7 dólares e 87 centavos, tá bom? Tá nessa faixa de preço. Porém, é muito raro as pessoas que ganham só isso, muito raro. Realmente aquele estudante em férias que vai fazer um part-time, um trabalho de meio período só, né? Vai trabalhar numa rede de fast food aí, de comida rápida, de um restaurante de comida rápida, que está ali só atendendo cliente, ou então que é um trabalho decorado, é repetitivo, o tempo todo a mesma coisa, então ganha pouco. Mas um trabalho um pouquinho mais, requer um pouquinho mais de habilidade, qualquer trabalho que requer um pouquinho mais de habilidade ganha mais do que isso, tá certo? Então, é uma boa informação para vocês aí. Então, a Flórida tinha essa fama de ganhar menos. Porém, hoje, depois de tanto andar, de tanto viajar, eu vi que não é mais a realidade. Mudou muito e já foi comprovado, inclusive, em estatísticas. O salário da Flórida melhorou, o poder aquisitivo na Flórida melhorou, tá? E a Flórida também era conhecida como um lugar barato para se viver. Era mais barato porque as pessoas ganhavam menos, era mais barato, tá? Ganhavam menos e tudo era mais barato. Porém, como o salário aumentou, as pessoas ganham mais, já está praticamente comparado ao resto do país, então o custo de vida também aumentou. Aumentou significativamente, tá? Significantemente. E o aluguel está na mesma faixa de preço dos outros estados. Se você tem dúvidas específicas quanto a valores de alguma despesa, algo específico, faz uma busca rápida na internet aí que eu tenho certeza que você vai encontrar. Varia muito, eu não sou o dono da razão, o dono da verdade. E também vou entrar em detalhes, falar sobre valores, custo de vida, despesas aqui na Flórida, vou fazer um vídeo específico para quem tem essas dúvidas, tá? Baseado na minha experiência e em pessoas todos os meus amigos que eu conheço, tá? E vai ser mais para frente. Mas voltando ao nosso assunto aqui da Flórida, por que chama tanta atenção? 1.600.000 brasileiros e brasileiras vieram em 2012 para a Flórida. E com esses 1.600.000 pessoas que vieram para aqui, eles deixaram aqui, galera, neste estado 71,8 bilhões de dólares, com B. 71,8 bilhões de dólares. É muito dinheiro, é muito dinheiro. Ajudou muito, contribuiu muito para a recuperação da economia do país, tá? Principalmente da Flórida, que foi um dos principais responsáveis pela quebra da economia americana, com o mercado imobiliário e tudo mais. A Flórida é o paraíso para aqueles que procuram investir no mercado imobiliário. É tanto, galera, que eu tenho uns dados aqui para vocês, uma base de dados, eu fiz uma pesquisa na internet e conforme já pesquisas prontas, estatísticas, mostram que 40% de todos os imóveis comprados em Miami, aqui em Miami especificamente, 40% de todos os imóveis foram comprados por estrangeiros de várias nacionalidades. 40%. Ok? Para vocês terem uma ideia de como Miami é internacionalizada. E desses 40%, 30%, 40% em Miami e
essas compras de estrangeiros representam 30% de todo o sul do estado da Flórida. Não só de Miami, de todas as cidades que compõem o sul do estado da Flórida, tá? Então, 30% de todas as vendas de todo o sul do estado da Flórida foram compradas por estrangeiros, tá? Falando sobre imóveis. E de todas essas vendas, 30% de todos esses estrangeiros, 30% são latino-americanos, são da América Latina. 30%. Os latinos estão, quer dizer, já faz 30 anos, né? Já faz 30 anos ou mais que os latinos estão invadindo a Flórida, eles estão invadindo Miami. E isso ninguém duvida disso. Isso já está aí aberto para todos verem. Miami é mais latina do que tudo, do que qualquer outra cidade dos Estados Unidos. E desses 30%, galera, 9% desses latinos, tá? 9% desses 30% de latinos são brasileiros. Os brasileiros representam 9% desses 30% de latinos. Isso, em números, falando em números, são 3.800 imóveis comprados por brasileiros na Flórida. 3.800 imóveis comprados por brasileiros no sul da Flórida, nem é em todo o estado, é só no sul da Flórida, tá certo? Isso dá, esses 3.800 imóveis que foram comprados por brasileiros, geralmente estão na faixa, o preço, tá? A faixa de preço que o brasileiro prefere comprar aqui na Flórida, variam de 200 mil dólares, começam em 200 mil dólares e vão até 300 mil dólares. De 200 a 300 mil dólares. Essa é a faixa de preço que os brasileiros estão comprando aqui na Flórida, tá? E por que eu estou falando tudo isso? Porque é uma coisa que muitos de vocês já tinham dúvida, já me perguntavam muito isso, qual o melhor estado mais procurado por imigrantes, por latinos e por brasileiros principalmente. Tá aqui a resposta, tá bom? E os motivos já acabei de falar, né? O que atrai essas pessoas à Flórida. E respondendo a mais dúvidas que muitos de vocês me mandam, é a seguinte: tá, Alex, com toda essa alta no mercado imobiliário e tudo mais, que inclusive está até subindo os preços do mercado imobiliário, os preços já não estão tão mais baratos quanto estavam no auge da crise. Se eu comprar um imóvel na Flórida, então, nessa faixa de preço, 200 a 300 mil dólares, como a maioria, isso vai me dar direito, vai me beneficiar na hora de eu tirar um visto aqui no Brasil para ir aí para a Flórida, para curtir a minha casa que eu comprar? Galera, por lei, não. Por lei, se você comprar um imóvel de 200 a 300 mil dólares, não te dá direito não te beneficia a obter um visto para vir aos Estados Unidos, tá? Por quê? Pô, mas eu não estou investindo no país? Você está ajudando, sim, você de certo ponto você está investindo, você está ajudando na economia do país. Porém, você não é um investidor, você comprou apenas um imóvel. Investidor, galera, é aquela pessoa que compra muito, em grande quantidade, em milhões de dólares. Isso é um investidor. Investidor para nível americano é esse, a milhões de dólares, tá certo? Se você comprar apenas uma casa para investir, mesmo que seja para investir, pô, vou comprar daqui uns anos eu vendo. Ou vou comprar para me passar as férias. Eu vou gastar dinheiro no país. Isso não é considerado investidor, tá certo? Porém, tudo depende do cônsul quando você for fazer a entrevista. Ele pode olhar para você e falar: bom, esse cara não vai para os Estados Unidos para curtir de verdade, não tem intenção de ficar. Ele comprou mesmo só para curtir, comprou a casa lá só para curtir e vai voltar para aqui, para o Brasil. Então ele pode dar o visto. Ou ele pode olhar para sua cara também e falar: pô, esse cara tá querendo comprar uma casa lá, ou comprou uma casa lá para tá querendo ir com a intenção de ficar. Ele tá pedindo visto de turista, mas a intenção dele é ficar. Então, tudo depende da pessoa, da autoridade que vai estar te entrevistando na hora do visto, tá certo? E da mesma maneira que não te dá, pela lei, legalmente, não dá direito a facilitar você ter um visto, também da mesma maneira não te dá direito a você ter um green card. Tem muita gente que pergunta: se eu comprar uma casa aí eu posso pegar meu green card? Não. Green card, galera, não é tão fácil de pegar assim. Eu creio que vocês já sabem disso, eu já falei várias vezes. Não é fácil, tá?
Eu passei 90% da minha vida aqui nos Estados Unidos ilegal, 95% eu diria até praticamente, e não foi até pouco tempo que eu consegui me legalizar aqui, tá? Mesmo eu estando já tendo assimilado a cultura americana, mesmo eu tendo chegado aqui muito novo e já me familiarizado, me misturado no meio deles e já, entendeu? Já está totalmente com as raízes enraizado aqui, né? Isso não me deu direito a pegar documento nenhum. É muito difícil. E eu sou apenas um. Tem milhões e milhões aqui de pessoas que estão aqui há muito mais tempo que eu, que chegaram aqui com 1 ano de idade, com 5 meses de idade, e hoje já estão com 20, 25, 30 anos de idade e não tem documento, tá? É muito complicado, é uma história muito complicada. Inclusive em um vídeo de imigração que eu gravei, falando sobre documentação nos Estados Unidos, legalização, eu falo disso. É complicado. Então não dá direito, galera, a menos que você seja investidor. Se você for um investidor, se você comprar em grande quantidade, em grande valorização, se você movimentar grande volume de dinheiro aqui, aí sim você pode aplicar para um visto de investidor inicialmente, e depois, se você decidir ficar aqui, fixar raízes aqui, você pode escalar, né, pode progredir, pedir para contratar um advogado americano, e você pode pedir, aplicar para o seu green card, mas isso não é automático, isso leva tempo, tá bom? É um processo, é complicado. Por isso eu sempre recomendo adquirir, contratar um advogado especializado na área de imigração. Tem gente que pergunta, eu posso tentar pegar meu green card sem advogado? Não, você até poderia fazer sozinho, mas você tem que ter tudo na sua cabeça, você tem que ser um especialista na sua cabeça. E isso é difícil, as leis de imigração mudam constantemente, você tem que estar sempre atualizado e você tem que saber exatamente o que você está fazendo. Se você preencher uma linha em todos os papéis, toda aplicação que você fizer, se você preencher uma linha errada, ou faltar uma informação, faltar um documento, eles mandam de volta o processo para você, você tem que consertar aquele problema e aplicar de novo, e você vai como tivesse voltado para o final da fila, tá? Você perde a sua chance, você tem que voltar e vai atrasar o seu processo. Por isso eu sempre recomendo advogado. Compensa, você vai gastar um pouquinho, mas compensa, tá? Não deixem de contratar um advogado. Então é isso aí, galera. Aí resume mais ou menos o que eu queria falar para vocês sobre brasileiros na Flórida, imigrantes na Flórida, e mercado imobiliário e legalização por compra de imóveis, tá? Se você quiser pegar visto de investidor, você tem que comprovar, como eu já falei em alguns vídeos nossos aí sobre legalização, você tem que comprovar que você investiu pelo menos $500 mil no país, tanto em investimento em empresas, se você comprou uma empresa já pronta ou se você está abrindo uma empresa nova e você está contratando pelo menos 10 cidadãos americanos. Se você não conseguiu comprovar essas duas coisas, $500 mil em uma empresa nova ou já existente, e que você tenha contratado pelo menos 10 cidadãos americanos, que você tenha gerado pelo menos 10 novos empregos por pelo menos um ano, você não poderá obter seus documentos através de investimento, tá certo? Tá aí uma dúvida, espero que vocês tenham esclarecido essa dúvida de uma vez por todas. Então, obrigado por assistir nossos vídeos, espero que você tenha curtido. Esse foi mais um vídeo do America Uncut, os Estados Unidos como ele é de verdade. E se você gostou, dá o seu like, dá a sua contribuição. E se você não é inscrito ainda e gostou do vídeo, se inscreva, tá certo? E nos ajude aí divulgando nas suas redes sociais. Obrigado, galera, abraço e até o nosso próximo vídeo. Fui!